bem-vindos. Eu sou a Van e hoje trouxe a minha nova caixinha, meu novo box que eu recebi de presente aí de aniversário, contendo aí uma nova edição daquela que é considerada aí por muitos, por mim pelo menos, como a grande obra de fantasia e de todos os tempos, que é nada mais nada menos que a trilogia O Senhor dos Anéis, escrita por Tolkien, que em 2022 vai voltar com tudo. Nós vamos conversar hoje sobre O Senhor dos Anéis. De Mordor, no fogo da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron forjou em segredo um anel mestre para controlar todos os outros. Neste anel, ele colocou toda a sua crueldade, sua maldade e sua vontade de dominar todas as formas de vida. Um anel para dominar a todos. Eu li a trilogia do Senhor dos Anéis. Na verdade, O Senhor dos Anéis era considerada por Tolkien como um livro só, né? Mas ele foi lançado pela primeira vez em 3 partes, né? Então o livro é dividido em 3 partes, mas é considerado uma história só, né? Lá, o Frodo levando o anel lá para restaurar a paz e destruir Sauron, né? Eu li a trilogia original na época dos filmes, né? Da trilogia do cinema do Peter Jackson, que eu acho que é uma das maiores adaptações aí de livros, né? De uma obra literária para o cinema aí de todos os tempos. E agora eu recebi de presente esta nova edição. Fazia um tempo que eu estava procurando já. Vou abrir esse box. Eu tinha aquela edição antiga que eu li lá em 2001, quando saiu o primeiro filme, que era da editora Martins Fontes. Eu tenho aqui o Silmarillion. Já vou falar deste livro aqui, que isso aqui é antes do Senhor dos Anéis, e é isso aqui que nós vamos ver ano que vem aí na nova série aí que teremos, que já vamos comentar. E olha que edição bonita. Então o Tolkien, é claro, escreveu isso bem antes, né? Lá. Eu vou passar umas informações aqui também sobre o Tolkien e a obra, mas eu já vou colocar que não sou nenhuma especialista e nenhuma estudiosa de Tolkien, porque tem a obra de Tolkien ali, a criação da Terra-média, desse universo da Terra-média, é muito grande. Ele escreveu muita coisa durante a vida inteira. Tolkien era um professor universitário, um filólogo, estudioso aí de línguas antigas, de idiomas, e ele tem um trabalho muito extenso, e tem muita gente que estuda esse trabalho dele aí a vida inteira, mas só pelos livros do Senhor dos Anéis, você já tem uma ideia, né, do que foi a criação desse universo que ele fez da Terra-média, com base em noções que ele tinha, né? Claro, ele era um grande estudioso de mitologia, de idiomas, né, de línguas, tanto que os povos dele, ele criou vários idiomas para a obra, né? Ele escreveu a língua dos elfos, dos anões, dos orques, né? Então ele realmente se dedicou a vida inteira como um grande acadêmico, grande estudioso. Cristianismo, né? Ele usou muito, ele era um estudioso também da Bíblia, né? Do cristianismo. E olha que edição bonita que saiu aqui. Agora nessa edição aqui da HarperCollins, né, que tem essa caixa, uma nova tradução, que é O Senhor dos Anéis. É uma nova tradução da HarperCollins. Inclusive tem um canal, acho que aqui do YouTube, que eu conheci aí recentemente, é Tolkien Talk, se eu não me engano, canal em português. Não é um canal novo, já é um canal que existe há muitos anos, mas eu conheci, só assisti alguns vídeos recentemente, que é de um pessoal que realmente estuda a obra de Tolkien, né, os contos e a mitologia que ele criou. Olha que edição bonita. Inclusive, eu acho que eles têm uma consultoria, né, esse pessoal desse canal aí, Tolkien Talk, teve consultoria também na parte da tradução de Ronald Kearns, perdão se eu não consegui pronunciar o sobrenome corretamente, porque é uma tradução difícil, né? Essa é uma edição então aqui de 2021, né? Quero deixar um abraço aqui para minha prima Heloísa, para os meus tios, que me deram de presente essa edição que eu já estava querendo faz tempo. Eu li O Senhor dos Anéis só lá na época dos filmes, 2001, 2002, 2003, eu estava lendo, mas eu mergulhei nesse universo, né? Mergulhei, depois eu nunca reli os livros, mas eu peguei, por exemplo, o Silmarillion, o Hobbit, né, que eu já vou mostrar aqui.
né? Então essa é uma edição muito bonita, inclusive acho que com desenhos do próprio Tolkien também, algumas ilustrações, os mapas. Tolkien, ele escreveu isso aqui lá na década de 40, né? Primeiro ele escreveu O Hobbit, né? Foi o primeiro livro, e aí o Hobbit fez um certo sucesso, né? Fez um bom sucesso, e aí depois eles encomendaram uma nova obra, e aí ele escreveu O Senhor dos Anéis, aqui as Duas Torres, só que ele levou mais de 10 anos escrevendo O Senhor dos Anéis, né? Porque ele não se dedicou, claro, exclusivamente, né? Ele continuou trabalhando na universidade, um acadêmico, né? Continuou trabalhando a vida dele em paralelo e escrevendo O Senhor dos Anéis. E aqui a terceira parte, então, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. E foi como foi feito também a divisão dos filmes, né? A trilogia do Peter Jackson, né? Então, edições bem bonitas aqui com os mapas. Tudo isso aqui foi criado pelo Tolkien, que ele foi do exército também, lá na época da Primeira Guerra. Ele era do exército, né? Ele participou do exército. Então, por exemplo, principalmente no primeiro livro, que eu acho que talvez seja um dos meus favoritos, na Sociedade do Anel, você acompanha realmente ali quando é formada a sociedade lá dos hobbits, dos homens, né, dos elfos e dos anões, lá com a nossa primeira sociedade, quando eles resolvem acompanhar o Frodo para destruir um anel e evitar que o Sauron traga uma nova era de escuridão, né, para a Terra-média. Você realmente, nesse primeiro livro, você acompanha como o Tolkien foi do exército, essa parte de marchas. Então, eles estão viajando, é tudo muito preciso, a distância que eles estão percorrendo a cada dia, os acampamentos, a comida, né, a distância ali. Ele desenhou esses mapas ali com uma ideia do quanto que eles teriam que viajar, quantos dias. Então, realmente, você acompanha a Sociedade do Anel nessa jornada, né? Isso no filme também ficou muito bom. Essa adaptação do Peter Jackson foi sensacional. Então esse box aqui tá bem bonito. Também a HarperCollins, foi o primeiro livro que ele escreveu, né? Foi o Hobbit. Também foi feito o filme, mas o filme, a trilogia que não ficou muito legal, né? Eu nem considero muito, foi mais um caça-níquel aí. Aqui o desenho do próprio Tolkien sobre o condado onde moram ali os hobbits, né? O Frodo, o Sam, o Bilbo. Inclusive vem um pôster aqui nesta edição também. Pôster bem bonito com esse desenho aí do Tolkien. Aqui Valfenda, né? Lá da cidade dos elfos. Então essa parte da mitologia toda também do Tolkien é muito legal, porque isso aqui seria, novamente, assim, de uma forma mais superficial, né, sem entrar em tantos detalhes, mas O Senhor dos Anéis, essa trilogia, se passa no final da terceira era da Terra-média, né, onde seria mais ou menos onde começaria depois uma quarta era, que seria a nossa era dos homens aqui no mundo, né. Então, no final ali do Senhor dos Anéis, nós vemos ali algumas despedidas, né? Algumas, sem entrar em tantos spoilers, apesar de já ser, claro, um livro das décadas de 40 e 50, mas ainda os filmes também, né? Mas nós vemos ali algumas despedidas, né? Que vão embora da Terra-média, vão para outras terras, e ficamos na Era dos Homens, né? Tanto que a ascensão do rei tem a ver ali com o nosso querido Aragorn, né? Quando os homens passam a reinar na Terra. Então, essa terceira era seria mais ou menos, né, equivalente ao que seria uma era antes da nossa Era dos Homens, né? E aí entra, por exemplo, o Silmarillion, que é onde vamos encontrar a primeira e a segunda era, né? Tolkien, durante todo esse tempo da vida dele, ele continuou escrevendo. E aí você tem muitas obras, né? Eu tenho só o Silmarillion aqui, mas existe um livro chamado Contos Inacabados, né? Que foi também organizado depois que o Tolkien faleceu. Principalmente o filho dele, o Christopher Tolkien, né? Assumiu, né, essa parte da obra dele e acabou pesquisando, trabalhando muito, né, para reunir aí os contos, o material que o pai dele tinha deixado.
e fez, por exemplo, esse Silmarillion, que é principalmente da primeira, da segunda era, né? Muito antes do que nós encontramos no Senhor dos Anéis. Só que no Senhor dos Anéis nós temos uma jornada completa, né? Nós temos uma aventura, assim como o Hobbit era uma história pequena, né? O Hobbit, quando o Bilbo, o tio do Frodo, encontra o anel lá do Sméagol, né? Do nosso querido Sméagol, e transforma-se, né? Ele assume o anel, que na verdade é um anel que concentra o poder do Sauron, que dividiu, né? Ele meio que traiu lá os seus aliados, dividiu vários anéis e com poderes, né? Mas quem controla todos os anéis é o um anel, que é o poder do Sauron, né? Que esse, né, foi derrotado pela primeira vez e o anel sumiu e acabou sendo encontrado lá pelo nosso querido Sméagol e depois recuperado por um hobbit, né? Pelo Bilbo. E aí temos toda a jornada onde aparece um personagem sensacional que é o Gandalf, né? Vivido pelo Ian McKellen. E aí aqui nós temos alguns personagens mais antigos, como o próprio Gandalf, a Galadriel, né, os elfos mais antigos que surgiram, e que desde o surgimento do mundo é como se fosse, mal comparando novamente, assim, comparando superficialmente, como se fosse uma origem, né, uma espécie de uma bíblia da criação do mundo, né, como surgiu a Terra-média, a Primeira Era, os primeiros seres, né, que habitaram, que apareceram, que surgiram, inclusive a escuridão, né, nós temos muito esse embate entre a luz e a escuridão, né, desde o início aqui no Silmarillion. Isso aqui são contos, né, como eu disse, O Senhor dos Anéis é uma versão, uma longa aventura, né, mas com começo, meio e fim, ali nós acompanhamos a jornada, né, ali do Frodo, do Aragorn, do Legolas, do Gimli, do Gandalf, né, toda a turma, até, né, a destruição do Anel lá, até derrotar novamente o Sauron para impedir uma nova era de escuridão na Terra-média, né, que inclusive aqui nós vemos, né, nessa primeira e na segunda era, quando já existiu uma era de trevas, uma era de escuridão, né, que foi recuperada. Então tem muito dessa questão meio cristã, né, entre a luz e as trevas, né, inclusive ele usa muito os seres das trevas, né, como aranhas, como seres ali da escuridão, inclusive como nós vemos no Senhor dos Anéis ali, a Laracna, né, inclusive uma das passagens, das minhas passagens favoritas no livro, é quando eles entram na caverna da Laracna, lá, que eles são enganados pelo Sméagol, né, e acabam encontrando lá a Laracna, mas a forma como o Tolkien descreve isso, né, como se você estivesse dentro de uma caverna, sem enxergar, só sentindo, né, os cheiros, o tato ali, que eles estão sentindo os barulhos, até o encontro com a Laracna. No filme ficou muito bom, ficou bem adaptado, mas não passa a mesma sensação de imersão, né? Porque no livro parece que você está dentro da caverna esperando o que vai acontecer, né? A primeira vez que você lê é sensacional. Eu mergulhei muito, assim, como eu disse, na primeira vez. Eu acho que é a obra definitiva de fantasia. Mergulhei muito na época dos filmes, né? Eu tenho aqui também essa versão dos filmes aqui, a primeira principalmente, tem aqui em DVD, uma edição bem bonita, e com caixinha. Isso aqui eu comprei na época também, né? Os filmes, esse é o primeiro, né? Tem muitas versões aí, com muito material extra, versão estendida, que os filmes já são bem longos, né? Mas aqui tem umas imagens bem bonitas também, dos elfos, né? Galadriel. Então eu li muito, assim, os livros de uma forma bem concentrada na época, e aqui o Blu-ray, com os 3 filmes, né? Alguma qualidade de imagem aí do Blu-ray. E trilogia, também na mesma ordem, claro, dos livros. E é assim, é o trabalho da vida aí do Peter Jackson, né? O trabalho que eles fizeram para filmar isso lá na Nova Zelândia, lá né, toda a versão, tudo que foi criado e construído, os cenários, o condado lá que foi construído na Nova Zelândia. Nova Zelândia é um país incrível, né, que é o país de origem lá do Peter Jackson. Então, tem as montanhas, tem as florestas, onde eles construíram o condado. Toda a produção de figurino do filme é sensacional. Foi claro que usou muito efeito digital, obviamente, né, existem muitas coisas que não existem ali na vida real, mas muita coisa, né, por exemplo, principalmente ali os orcs lá, os ogros, foram
feitos também muito com maquiagem, né? Então isso deu um efeito prático também muito legal para os filmes também. Você não vai passar! Falando um pouquinho então aí sobre o impacto que essa obra teve, né? A influência que essa obra teve foi gigantesca, é claro, né? Ele foi publicado lá durante a década de 50, né? O Senhor dos Anéis. Influenciou muita, já desde a época, né? Muito, claro, muita gente da literatura, da música, né? Principalmente lá na Inglaterra, que começou a espalhar muito primeiro, né? Mas muita gente da música, da literatura, né? De muita produção. Até que nós temos, por exemplo, o RPG, claro, Dungeons and Dragons, né? Muito inspirado na obra do Tolkien, na Terra-média, nos personagens, nas raças que ele criou, né? Os anões, os elfos, os orcs. Né? Inclusive, nessa nova tradução, nós temos aqui, ó, os orcs, por exemplo, eram escritos com C, né? Na primeira versão lá da Martins Fontes. E agora, por exemplo, é com orques, com QU, né? Orques. Então, teve uma assessoria bem legal desse, por exemplo, acho que desse canal ali que eu mencionei, até onde eu entendi, estavam envolvidos numa consultoria aí, o Tolkien Talk. Tem muita coisa, que o Tolkien deixou muita coisa, né? Deixou contos, deixou material escrito ali, ideias, cartas. Tudo isso é muito estudado aí até hoje, né? Muita coisa. E nós temos aí, ano que vem, voltando, né? 2022 aí pela Amazon, a produção aí de uma série baseada muito nessa primeira, na segunda era, né? Que nós temos, por exemplo, no Silmarillion, aqui em outros contos, que tem essa origem, então, aí da Terra-média, com uma produção, parece muito legal, né? Estão gravando lá no Reino Unido, na Escócia, lá nos cenários, porque não foi possível voltar tudo para a Nova Zelândia, né? Com tudo que aconteceu aí nesses últimos anos aí de pandemia e tal. Mas, por exemplo, os filmes do Hobbit foram um negócio, assim, muito feito, né? A toque... Sim, realmente a toque de caixa, como caça-níquel, não teve o envolvimento do Peter Jackson, não foi um trabalho assim que teve esse envolvimento. Ele é bom assim em termos de valor de produção, ele é né, são 3 filmes, eu acho. Ficou assim bem produzido, né? Nós temos o elenco, nós temos a produção, nós temos até, claro, a questão de efeitos mais novos, né, do que na época. O primeiro filme nós estamos falando de 2001. Né? Então, era ainda um outro nível lá de efeitos especiais, apesar da tecnologia que eles já tinham na época, né? Mas a Amazon agora está, assim, parece que procurando um investimento altíssimo, aí, 200 milhões, aí, um valor de investimento de cinema, com uma série que você passa contando essas primeiras eras aqui. Tem personagens novos, né? Não sei se alguns vão aparecer, não sabemos exatamente, né, que parte e quais contos serão adaptados. Isso deve ser lançado para o final, lá o último trimestre de 2022, até onde eu vi. Talvez apareça alguns personagens, né, antigos aqui, como Galadriel, como Gandalf. Inclusive a Ian McKellen, não sei se volta também, se ele aparecer, porque lá no Hobbit, nesses filmes do Hobbit, parece que o elenco não gostou de trabalhar, inclusive o Ian McKellen faz o Gandalf, né, na trilogia original. Teve um envolvimento muito grande do elenco, eles realmente formaram ali um vínculo, né, uma família ali, porque eles ficaram 1 ano na Nova Zelândia, filmando os 3 filmes, né, de uma pegada só. Eles ficaram muito tempo lá investindo, né, e convivendo, né. E depois no Hobbit, inclusive o Ian McKellen parece que ficou muito chateado, assim, porque tinha muita cena em tela verde. Então ele ficou... não existia o cenário, né? E para um ator do nível do Ian McKellen, você ficar só fazendo uma tela verde, imaginando as coisas, deve ser muito, muito chato, né? Ele deve ter ficado muito aborrecido. Parece que ele até comentou, se não foi para isso que eu virei ator, não foi para isso que eu aprendi a atuar e tal. Então, não sei se o personagem dele volta aqui, né? Espero que apareça de alguma forma, pelo menos de alguma referência aí mais breve, mas tem histórias muito boas.
E eu acho que 2022 nós vamos voltar aí, parece que estou com altas expectativas para essa série da Amazon. E aí estou pensando em ler com mais calma aí para o ano que vem, temos tempo, né? Se a série vai ser lançada mais para o final de 2022, temos tempo para voltar à Terra-média. Quero ler esta Silmarillion, que eu li pouco na época, assim, eu mergulhei tanto no Senhor dos Anéis, e nas histórias, e nas línguas e tal, que eu nunca mais consegui curtir tanto uma obra de fantasia, né? Quando chegou depois, por exemplo, Harry Potter, eu já não peguei, não entrei na onda do Harry Potter, porque para mim já era... Eu tinha vivido tanto a história do Senhor dos Anéis, tinha me aventurado tanto pela Terra-média, que eu pensei, acho que tá bom de fantasia pro resto da minha vida, né? Mas agora eu pretendo ler com mais calma a história do Silmarillion. Tem muita coisa legal aqui, apesar de ser uma outra pegada, né? Não é uma história assim tão aventuresca por si só quanto o Senhor dos Anéis, até onde eu entendi. Mas vale a pena ir, e talvez reler, né? Se tiver tempo aí, reler agora com essa edição nova. Pretendo reler também a saga do Senhor dos Anéis, essa trilogia, e assistir os filmes, né? Rever os filmes aí, para quando chegar a nova série da dona Amazon, já estarmos aí novamente adaptados aí como habitantes dessa maravilhosa Terra-média aí, criada por Tolkien. É isso então, estou muito feliz com a minha nova caixa aqui, com essa nova edição belíssima aí do Senhor dos Anéis, da HarperCollins. Vamos reler aí toda esta grande aventura aí do Tolkien. Obrigada por você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa aí no comentário, né, se você gosta do Senhor dos Anéis, se você já leu os livros, se você gosta dos filmes. E se você está esperando essa série da Amazon, que eu acho que vai ser bem legal, sim, para 2022. Beijo no coração de todos, até o próximo vídeo.